Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 23 de fevereiro, quinta-feira, depois da quarta-feira de cinza, dia de São Policarpo. E temos a imensa alegria de partilharmos juntos a palavra de Deus nesse dia de hoje, onde estamos vivenciando a caminhada quaresmal. Hoje, refletindo o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 22 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois disse a todos: Se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perder e se destrói a si mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a conclusão da caminhada terrena de Jesus escondia um sentido dificilmente compreensível para os discípulos. Então perceba que o horizonte messiânico no qual se movia e com o qual interpretava a pessoa do Mestre os impedia de compreender em profundidade o que o fato requeria. Então, para ser entendida em sintonia com o pensar de Jesus, era preciso fazer uma violenta inversão de valores. O esquema tradicional era insuficiente para explicá-la. Na lógica de Jesus, ou seja, na lógica do reino, a perda é penhor de salvação, ao passo que a salvação, entendida de maneira do mundo, é fator de perda. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, estamos no início de um tempo muito forte na vida da igreja e na vida de cada um de nós, o tempo quaresmal. É um período de 40 dias em que nos conduz à grande festa, celebrarmos dignamente a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse tempo não deve ser visto como algo do passado, e sim como algo do presente, pois continuamos vendo Jesus sendo crucificado todos os dias na pessoa do nosso irmão. No Evangelho de hoje, Jesus revela aos discípulos o desfecho da sua trajetória terrena. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, rejeitado pelos doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então perceba que, embora convivendo diretamente com Jesus, os discípulos tiveram muita dificuldade em entender esta revelação de Jesus. Na mente deles, Jesus não poderia aceitar um desfecho tão trágico para a sua vida. Esta revelação de Jesus, caros irmãos, queridas irmãs, soou para eles como um fracasso, pois eles ainda não haviam entendido o seu messianismo. Continuavam presos à mentalidade do mundo. Se alguém quer me servir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Perceba que estas palavras de Jesus deixaram os discípulos inseguros. E por que não dizer decepcionados? Afinal, eles haviam apostado o futuro deles na vida segura com Jesus. Pois para os discípulos, tudo que Jesus disseram foram de difícil compreensão. Mas para nós que vivemos os frutos de sua ressurreição, não deve ser difícil de compreender. Afinal, nós sabemos que, a partir da ressurreição de Jesus, a cruz deixou de ser um sinal de morte para ser um sinal de vida. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, seguir Jesus é opção. Renunciar a si mesmo é condição para segui-lo. Renunciar a nós mesmos é o mesmo que anular as nossas vontades para viver a vontade de Deus. É esvaziarmos de nós mesmos para que Jesus possa atuar no mundo através de nós. Portanto, a cruz é certeira na vida de quem faz opção por Jesus, pois são muitos os adversários do projeto de Deus. E esses adversários vão querer persegui-lo, vão querer
tirá-lo de Jesus, o que será impossível, pois quem está enraizado no Filho, nada e ninguém conseguirá tirá-lo do Pai. Os discípulos demoraram a aceitar o desafio da cruz. Só foram compreender o sentido dela, o sentido da cruz, depois da ressurreição de Jesus Cristo. Foi a partir da sua ressurreição que eles abraçaram a cruz. Começaram a fazer o mesmo caminho de Jesus, dando sua vida por causa do Evangelho. O conceito de ganhar e perder para Jesus é o oposto do conceito de ganhar e perder para o mundo. O que o mundo entende como ganhar a vida, para Jesus é perder a vida. Não hesitemos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, em seguir Jesus. Afinal, ele nunca nos exigiu algo que ele mesmo não tenha cumprido primeiro. Tudo que Jesus nos pede para fazer, ele já fez antes. Portanto, a palavra de Deus se realiza na medida em que nós assumimos essa palavra. Se Jesus nos manda tomar a cruz para segui-lo em busca da salvação, não podemos continuar tentando ganhar o mundo inteiro, apegados ao que temos e o que somos, e caminhar para a perdição. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje, devemos nos perguntarmos, devemos refletir, o que você entende da proposta de Jesus para segui-lo? O que você precisa renunciar, deixar de lado para seguir a Jesus? O que significa para você tomar a cruz? Qual a sua cruz no dia de hoje, meu irmão e minha irmã? Será que você não pode ser essa cruz para os outros? Por que você não aceita e que queria ter assim uma vida diferente da vida que tem? Qual a cruz que é necessário você realmente abraçar para seguir Jesus? Portanto, peçamos ao Pai para nos darmos a firme disposição de renunciar a todos os nossos projetos pessoais para abraçar unicamente o projeto do seu Filho Jesus, o nosso Salvador, mesmo devendo passar por sofrimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, uma santa e abençoada quinta-feira, uma santa e abençoada quaresma, e que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.